Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar aqui sobre a genialidade do disfarce de Clark Kent em Superman Grandes Astros e se isso vai ser aplicado para o Superman do James Gunn. Não acho que o Superman de James Gunn vai ser uma espécie de adaptação do Superman do Grandes Astros, mas acho que ele vai pegar algumas coisas desse quadrinho que são geniais, repito, são geniais, leia esse quadrinho, como, por exemplo, o disfarce do Superman, que é o Clark Kent nesse quadrinho maravilhoso do Grant Morrison, o desenho do Frank Quitely, e vamos falar sobre tudo isso aqui. Se o David Cornswet vai ser o Clark Kent mais diferente aí, próximo ao do Christopher Reeve. Vamos falar sobre tudo isso aqui, lembrando que todos os dias tem 2 vídeos, um às 6 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Siga aí nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok. Quando eu ver a foto do David Cornswet como Clark Kent, que eu não vou postar aqui, porque estão falando que não pode postar mais foto do set, enfim, tem todo esse, né, enfim, não sei se é um mito, mas eu tô evitando. Que é o lance dele parecer que ele está emburrado, ele está com uma cara meio fechada, que é muito semelhante ao do Grandes Astros. Eu já falei isso aqui no canal. Mas vamos lá, o Grandes Astros Superman é uma das grandes influências do filme, certo? Ele não vai ser adaptado, não vai ser uma história que o James Gunn vai pegar e falar, vou adaptar aqui para o cinema. Isso não vai acontecer, até porque é uma história que o Superman morre, é um outro tipo de história, muito ficção científica, muito era de prata, muito era de ouro em vários momentos. O que o Grant Morrison faz nesse quadrinho para as pessoas acreditarem no disfarce do Superman? Primeiro, assim, lógico, você pode falar, pô, em questões de estética, ele joga o cabelo mais pra frente, que é o que o David Cornswet está fazendo, só que de uma maneira mais encaracolada, com aquele óculos que esconde bem o rosto, enfim. E aí quando ele vira o Superman, tem uma postura mais ereta, aquela coisa que a gente já viu no Christopher Reeve. Mas o Grant Morrison, ele faz o seguinte, ele usa a crença das pessoas do Superman para acreditarem 100% nele. Pode ser tratado até mesmo como uma crítica. Você para analisar isso sobre outra ótica, por exemplo, uma mais alienada possível, digamos assim. As pessoas que têm o seu candidato, têm a sua crença no seu candidato, ele é quase um super-herói para essas pessoas. A pessoa não concorda 100% com a mãe, nem com a esposa, nem com a irmã, nem com o irmão, nem com o avô, nem com a avó, mas concorda 100% no seu candidato político. Então, para ele é aquela figura perfeita que não vai errar, porque, sei lá, o que importa é a minha opinião ou a minha ideologia política, né? O que eu penso não pode estar errado. As pessoas não conseguem assumir que o seu ídolo está errado, que o seu ídolo erra. Mas como o quadrinho traz para uma outra ótica, uma ótica mais assim de otimismo do que é o Superman para Metrópolis, tem um momento do quadrinho que é muito icônico. Acontece algo em Metrópolis, no lado de fora, o Clark está no meio do Planeta Diário, ali no editorial do Planeta Diário, ele tira a camiseta, tipo assim, eu sou Superman, rasga a camiseta e sai, resolve ali tudo em alta velocidade e volta. Quando ele volta colocando o terno do Clark Kent e o traje do Superman fica no chão. Se não me engano é a Lois, levanta o traje e fala, nossa, o Superman se disfarçou de Clark Kent só pra poder salvar a gente. E eu acho que isso seria incrível nos cinemas, porque você pode pegar o disfarce do Superman, que você vê aquelas fotos do David Cornswet, que ele tá com o cabelo mais assim e tal. Ele tá muito diferente do que ele é como Superman, fisicamente falando, o jeito dele andar também, tudo isso. E o resto da atuação, sotaque, essas coisas que a gente vai ver no filme. E ele pode pegar isso daí e trazer pra esse lado mais Grandes Astros do Superman. De você usar o Clark Kent como um disfarce perfeito do Superman. E tem um momento que o Superman se disfarça de Clark Kent, né? Isso é maluco. Outra coisa brilhante que o Morrison traz nesse quadrinho é o Lex Luthor sendo entrevistado pelo Clark Kent, depois ele tá ali dele ter recebido ali uma pena de morte. E o Lex Luthor, o cara mais inteligente do mundo, ele não percebe que o Clark Kent é o Superman. Isso é genial. Tem coisas fantásticas nesse quadrinho. A Lois Lane toma uma poção pra ela ficar com superpoderes, pro Superman se soltar 100% com ela, né? Porque até então ele é um cara super poderoso, ele precisa tomar cuidado com cada movimento que ele faz com a Lois. Um beijo, um abraço, outra demonstração de afeto. Então ele dá poderes pra ela durante 24 horas, eles passeiam, eles voam. É um negócio muito foda que o Morrison faz, no sentido de, olha, eu vou pegar todos os elementos do Superman e vou colocá-los aqui, nesse quadrinho. As melhores coisas que tem do Superman. E quando você lê esse quadrinho, você fala, por isso que ele é o maior super-herói de todos os tempos, sabe? Que bom que existiu o Grandes Astros Superman e que foi feito e virou um clássico. Nesse quadrinho, a Kryptonita verde não faz nem cócegas nele, né? E tem uma coisa muito incrível também nesse quadrinho, que é fantástica, que é o lance da Lois nem desconfiar que o Clark é o Superman. No momento lá ele fala pra Lois, olha, eu sou Clark Kent, como Clark Kent ele fala, eu sou Superman, Lois. Ela nem acredita, ela fala, tá bom, né? Aí ele fala, não, vou te provar, vamos até a Fortaleza da Solidão. Quando ele leva a Lois Lane pra Fortaleza da Solidão, ela tá super descrente com aquilo, ela fala, tipo, isso aqui vai ser uma pegadinha, ela tá pronta pra tomar uma trollagem. Chega lá, o que acontece? Tem um momento meio de terror do quadrinho, talvez, né?
ela tá ali com um cara alienígena super poderoso num lugar inóspito, né? Vários androides ali e tal. E ela tem até mesmo uma desconfiança e tal. Muitas pessoas falam que essa parte parece meio iluminado. Isso tudo caberia no Superman de James Gunn, se você parar pra pensar. Planeta bizarro. Aí tem um bizarro lá que ele é inteligente, que ele é o contrário do bizarro, que ele é o Zibarro. Aí você tem os Supermans viajantes do tempo. Tem o lance da morte do Jonathan Kent, que ele não conseguiu por conta de 3 minutos. Cara, esse quadrinho ele é fantástico. Se vocês não leram esse quadrinho, mano, lê esse quadrinho antes de ver o filme. É o melhor quadrinho do Superman. Muita gente fala, o Quatro Estações é o melhor. Eu acho que o Quatro Estações é maravilhoso também. Só que o Grandes Astros, em termos de roteiro, em termos de homenagem ao Superman, em termos de complexidade, de nuances, alegorias, ele é muito superior ao Quatro Estações. As pessoas sempre falam, né? Eu acho ridículo o Superman usar só um óculos e, sei lá, as pessoas não reconhecê-lo. O fato dele ser um jornalista como o Clark Kent, por exemplo, o cara mais introspectivo, mais curvado pra frente, é um cara que ele não demonstra esse ar de galanteador, esse ar, né, tipo de super-herói, um cara mais ereto na sua postura, ele não tem esse ar de grandiosidade, ele é um cara mais discreto. Isso daí já é um puta de um disfarce. O que você não pode fazer em termos de cinema é o David Cornswell interpretar o mesmo personagem com os dois, isso não vai funcionar. Que era o que o Henry Cavill fazia, por isso que ele era tão ruim, né? E agora quando você para pra pensar aqui no que pode ser os dois, não é só um cabelo ou um óculos, é uma postura, uma atuação e várias outras coisas. E também é o roteiro. Quando você lê o Grandes Astros, você percebe o quê? As pessoas, elas não acreditavam que o Clark Kent era o Superman. Ele se revelou no meio do planeta diário e as pessoas acreditavam que o Superman se disfarçou de Clark Kent para salvar as pessoas. É o Morrison brincando com a crença das pessoas, com o fanatismo talvez. Tipo assim, o Superman é um ser perfeito, ele é quase um deus pra gente, ele não é o Clark Kent. Acho que se o filme usasse isso a seu favor, ia deixar o disfarce mais genial ainda. Porque quando o Christopher Reeve lá atrás, ele fez o Superman Clark Kent, por que ficou tão bom? Primeiro que ele, junto ali do Richard Donner, eles criaram essa nuance de dois personagens completamente diferentes, que é o fato de você trazer um personagem que ele é introspectivo, ele é curvado, ele usa óculos, ele um cabelo penteado de uma maneira diferente, ele tem um sotaque diferente, ele age diferente, ele é mais bunda mole, digamos assim, mas ele não é bunda mole de verdade, ele tá se fingindo de bunda mole, né? Ele tá enganando todo mundo, inclusive você que chama ele de bobão. E aí quando você vê o Superman, você fala, bom, beleza, esse cara conseguiu convencer a gente pelo talento de atuação dele. Quando o Grandes Astros vai por esse caminho, é muito genial, porque o homem mais inteligente do mundo não percebe que o Superman é o Clark Kent. Isso é incrível. E a gente tá falando aqui do melhor Lex Luthor dos quadrinhos de todos os tempos. Outra coisa que esse quadrinho faz, que eu acho que eles têm que trazer pro filme, é normalizar o fato do Superman ser um cara super poderoso. Não necessariamente ele ser vulnerável e invulnerável, né, a Kryptonita verde, mas o fato dele ser um cara super poderoso, isso ser mostrado sem você ter vergonha. Por exemplo, o John Barney, quando ele recria o Superman pós-crise das Infinitas Terras, né, depois da crise em 1985, o Frank Miller pegou o Batman, fez o Batman 1, o Jorge Pérez pegou a Mulher Maravilha e o John Barney trouxe aí a sua versão do Superman. As pessoas falam que ele meio que X-Menzou o Superman. Olha, ele tem menos poderes, ele é mais pé no chão. Eu gosto do Superman do John Barney, só que não é o meu Superman preferido. O meu Superman preferido é aquele Superman da Era de Prata, sei lá, que ele ia entrar na Fortaleza da Solidão e pegava uma chave gigante que só ele conseguia levantar e abrir. Aí você vê a referência do Morrison. Uma chave feita por uma estrela anã de 3 bilhões de toneladas. Mas como que ela não afunda no solo, Fernando, no gelo? Isso é uma licença poética, a gente tá falando de universo fantasioso, esse universo não existe. O que o James Gunn precisa importar do quadrinho Grandes Astros Superman é a aura do Superman, é você normalizá-lo, o fato dele ser muito fantasioso, muito poderoso, muito altruísta, muito foda. Tem um momento nesse quadrinho que é um dos momentos mais lindos do Superman dos quadrinhos, que ele tá indo no hospital do câncer infantil. Ele vai lá, alegra umas crianças, tal, o jeito do Superman de ser. E aí você tem lá na Fortaleza da Solidão a cidade engarrafada de Kendor. O Superman não consegue fazer eles voltarem em tamanho normal, eles ficam em miniatura, e ali tem alguns dos cientistas mais inteligentes de todo o universo. Ele deixa essa galera entrar no organismo dele pra ver se eles conseguem, tipo, reconstruir as células, porque o Superman foi exposto ao sol lá no começo do quadrinho. As células dele estão morrendo, então ele vai morrer, isso tudo plano do Lex Luthor. E aí eles percebem que eles não conseguem reverter o quadro do Superman.
Superman pensa, bom, o meu quadro você não consegue reverter, mas eu quero usar vocês pra uma outra coisa. Ele faz toda essa galera de Kendor aí curar o câncer naquele hospital infantil de todas aquelas crianças. Isso é maravilhoso, isso é coisa que só o Superman faz os quadrinhos, né? Se você nunca leu, ou se você já leu, comenta aí embaixo o que você gostaria que o James Gunn trouxesse desse quadrinho para o filme com o David Corenswet. Quando um fã vem e fala assim, olha, o final lá do Superman de 78, eles não explicam muito bem, né? O Christopher Reeve, ele gira ao redor da Terra, a Terra gira ao redor, lá, tal, não sei o quê, e volta no tempo. Mas isso não é explicado. Mano, você não precisa explicar isso, pelo amor de Deus. Se você volta lá nos anos 50, nos anos 40, o Superman fazia isso o tempo todo, ele rebocava planetas. Você não tem que explicar essas paradas, são uma das coisas mais legais do Superman. Eu não ia ficar nada surpreso se eu visse a cidade engarrafada de Kendor na Fortaleza Solidão. A Fortaleza Solidão é uma espécie de igreja do Superman, templo do Superman, onde ele vai lá pra refletir, usa tecnologia. Ele tem uma coleção de algumas coisas, tem várias paradas doidas. Assim como o Batman tem a Batcaverna, que é tipo o QG do Batman, o Superman tem a Fortaleza Solidão, que eu acho que tem até uma função um pouco diferente da Batcaverna em alguns aspectos. Então acho que a lore do Superman, toda a riqueza do Superman, principalmente que esse quadrinho Grandes Astros traz, ele precisa ter colocado aqui algumas coisas do filme para o filme ficar fantástico, né? O começo, por exemplo, você pega ali ele salvando aquela menininha da morte, né, que ela tá pra pular do prédio, que é uma cena muito simples e, sei lá, bem pontual, assim. Aquilo é muito louco, porque é uma coisa que você imagina só o Superman fazendo também. Existem coisas nesse quadrinho que você só imagina o Superman fazendo. Isso é fantástico, velho. Leiam Superman Grandes Astros e, finalizando o vídeo aqui, eu acho que o James Gunn tem que trazer toda a identidade secreta do Superman, que eles trabalham no Grandes Astros. Acho que ele tem que trazer o lance da Fortaleza da Solidão, que é um momento bem fantasioso ali, de tipo assim, ó, esse daqui é uma coisa que os filmes do Richard Donner mostrou pouca coisa, agora vamos mostrar mais isso daqui. O James Gunn confirmou a Fortaleza da Solidão no filme, desenhistas e quadrinistas que foram no set falaram sobre a Fortaleza da Solidão, falaram que adoraram ver o que eles viram. O que o James Gunn precisa fazer nos cinemas agora é vomitar essa fantasia do Superman e mostrar para as pessoas que o Superman não é isso que vocês viram na CW, que vocês viram no Smallville, que vocês viram no Henry Cavill. Ele não é isso. O Superman é muito mais do que isso. E toda vez que você vai por esse lado do Superman, esse lado mais fantasioso, mais tipo, interessante, despirocado, ficção científica, são as melhores histórias do Superman. Uma das histórias recentes aí, que eu sempre falei aqui no canal, que é boa, né? Acho que é uma história fechada do Superman, é Superman A Era Espacial. Leiam esse quadrinho também, que é muito bom. Acho que de 2021 ou 2022, se eu não estiver enganado. É um quadrinho recente bom do Superman. Em alguns momentos o Superman ele é tratado bem pela DC, em outros momentos qualquer coisa eles escrevem lá, já era. Superman Grandes Astros, quanto mais você lê esse quadrinho, melhor ele fica. Eu já li duas vezes, eu acho, e é um quadrinho maravilhoso. Acho que o James Gunn tem que trazer o lance do disfarce, a Fortaleza da Solidão e a fantasia desse quadrinho. Eles não vão adaptar essa história, eles provavelmente não vão trazer algo desse quadrinho. Eu gostaria de ver a chave da Fortaleza da Solidão, ele levando as pessoas lá. Acho que nesse filme ele não vai levar a Lois, porque na locação lá a Rachel Brosnahan não foi. Então vamos ver o que eles vão fazer aí. Esse filme vai ser uma parada diferente do que vocês viram. Esperamos que seja incrível. Deixe aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você traria de Grandes Astros para o filme do James Gunn. Tamo junto, até a próxima.